Tá tudo certo com vocês? É um prazer estar de novo aqui com vocês. Fico muito feliz de estar fechando essa série de mensagens. Quem estava aqui no último sábado? Gostaram da pregação do pastor Eliel? Foi incrível, né? Vocês pensaram que eu ia vir de soldado aqui, né? Aqui a roupa não coube. Mas eu vim de meio caramelo aqui, porque a gente vai finalizar essa série, né? Não é o último culto do ano, tá, gente? Mas é o último culto da nossa série Tudo Pode, que nada mais é de... Quem que lembra o que é Tudo Pode? O que significa? Eu vou até... Não, você não conta. Ué, gente. Não está escrito. Não está escrito. Então, né, agora vocês olharam para o telão, não vai valer mais. Mas o que é P? Vamos falar em alto e em bom som. O que é o P? E o O? E o D? Então hoje nós vamos falar sobre devocional, né? Cara, a parte do devocional, a gente estava conversando com o pastor Ilhéu, essa parte de devocional é muito incrível, porque desde a época que eu comecei a fazer o devocional diário, né? Eu, o pastor Ilhéu, o pastor Tiago, a gente faz agora também. Cara, é incrível tudo que na minha vida trouxe de coisas boas, né? E Gabriel, o que é devocional? A palavra devocional é a demonstração da devoção, ou seja, dedicação e admiração por algo ou alguma coisa, normalmente relacionado com aspectos religiosos. Nada mais é, gente, que um período de tempo que você separa para Jesus, para Deus, para você fazer oração, agradecimento, leitura e discussões da Bíblia. Cara, para nós é um tempo que a gente separa só com Deus, amém? Não precisa levantar a sua mão, mas é uma coisa que eu vou perguntar bastante aqui na pregação de hoje. Você tem tido tempo com Deus? Não é para deixar vocês constrangidos, tá, gente? Mas é para se pensar. Não é uma coisa que eu estou falando assim, você passa horas, você acorda de madrugada e vai orar. Não, mas você tem um tempo no seu dia a dia com Deus? Você tira esse tempo para ter com Deus? Porque o devocional ele é essencial para tudo na nossa vida, principalmente para crescimento espiritual e também ele faz diferença no nosso corpo. Eu vou falar aqui agora, já sobre essas diferenças, mas a gente vai dar estratégias para vocês fazerem um bom devocional a partir de hoje. Quem quer aprender sobre estratégias para fazer um devocional hoje? 6 pessoas, amém. As outras pessoas a gente vai conversar ali na sala do pastor Claudinei depois. O pastor Eliel vai conversar com esse pessoal, porque, cara, esse estudo bíblico, você vai receber conhecimento, melhora seu relacionamento com Deus e a gente faz a prática da oração. Ah, Gabriel, como assim oração? Às vezes eu não oro muito bem, eu só falo algumas palavras para Deus. Isso é bom? Cara, é um passo. Para a gente começar a fazer essas coisas, a gente tem que dar o nosso primeiro passo. E o nosso primeiro passo é esse. É você conversar. E a oração nada mais é que você sentar e você falar com o seu pai como se você estivesse falando com o seu amigo que está aí do lado. É um bate-papo. Cara, você imagina você ter um tempo precioso com o cara que fez os céus, a terra e tudo mais? Vocês podem fazer isso através do devocional. E é uma frase que eu quero deixar para vocês, que eu quero que vocês gravem na mente de vocês. E a gente vai falar muito hoje sobre estratégia. Mas a maior estratégia, quero que vocês repitam comigo. A maior estratégia é fazer o que Jesus ensina. Cara, e a gente vai falar sobre estratégias hoje, e às vezes a gente para pensar, tá, Gá, mas como assim estratégias? Como assim? Onde eu uso estratégias hoje? A estratégia está em jogos. Quem já jogou Uno aqui? Quem tem estratégia no Uno? Que você não pode ficar jogando as melhores cartas no começo. Às vezes seu amigo tá com uma carta só, olha, ó, seu amigo tá assim. Na verdade você tá assim. Seu amigo do lado tá com 19 milhões de cartas, nem cabe tudo isso na mão, mas ele tá lá com tudo isso. E você faz estratégia, porque tipo assim, se você tá com pouca, você vai falando, vou deixar as cartas especiais por último. Eu não sei as regras do Uno até hoje. Eu tenho 24 anos, já procurei e não sei as regras do Uno até hoje. Outro jogo que a gente pode falar é o Counter-Strike, é o CS, não sei se vocês já jogaram o CS. É da minha época, eu falei que eu ia ser bem velho hoje, da minha época aí na Lan House, jogar na mansão. O CS na mansão, lá naquele mapa da mansão.
Cara, e as estratégias você usa em todos os jogos. No CS você tem que saber como que é o mapa, a munição e tudo mais. Você tem que ver como que é tudo essas questões para você conseguir vencer o seu oponente, né? A gente precisa ter estratégia para tudo e também na vida real. E cara, a gente precisa disso na nossa vida de estudo, na nossa vida com Deus, na nossa vida de relacionamento. E hoje a gente vai falar de uma maneira prática isso. E o título da mensagem de hoje é Estratégias de um jogador. Repita comigo, estratégias de um jogador. Quem quer ser um bom jogador para Cristo aqui? Os outros que não levantaram a mão não querem ser? Levanta bem alto. Amém? É isso. Vamos lá, a primeira estratégia que a gente vai falar hoje, são 3, mas a primeira a gente vai falar sobre prioridade. A prioridade é muito importante, vocês vão saber o porquê. Em Daniel, se você quiser abrir a Bíblia ou o aplicativo do seu celular, a gente vai abrir em Daniel, capítulo 6, versículo 10, que diz assim: Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças a Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. Repita, 3 vezes por dia. Isso vai ser muito importante. Daniel foi um profeta de Deus. Ele trabalhou para os imperadores da Babilônia e da Pérsia. Ele era muito inteligente e ele ficou conhecido como interpretava sonhos e ele era um homem justo. E no final do versículo fala, Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças a Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes ao dia. A rotina de Daniel era essa, era prioridade nisso. Ele 3 vezes ao dia ele parava o que ele estava fazendo, ele parava lá e ele orava. Ele fazia o seu devocional, falava com Deus, tinha o seu momento ali. E daí eu pergunto para vocês, quanto tempo vocês separam para o seu devocional? É a pergunta que eu fiz atrás. Cara, você não precisa dizer assim, Gabriel, isso é uma regra? Orar 3 vezes ao dia? Lógico que não. Mas isso não está ligado à quantidade de vezes que você ora, nem o tempo. Mas essa minutagem, isso não tem nada a ver. O que tem a ver é se é prioridade para a sua vida. Isso é muito importante, ser prioridade para a sua vida. E daí, cara, você levanta de manhã. Qual que é a primeira coisa que você faz quando você levanta de manhã? Pensa lá. Segunda-feira brava, você levanta para ir para a escola. O pessoal levanta o quê? Umas 6 horas da manhã? Vocês que estudam de manhã? 6:30. 5:30. Rapaz, 5:30. Qual que é a primeira coisa que você faz quando você levanta? Não, Pedro. Você não vai, senão você vai trombar na parede. Mas depois que você abriu o olho, vamos lá. Depois que você abriu o olho, você levantou, o que você faz? Você levanta, abre o olho, né, igual o nosso amigo ali atrás, né, não tromba nas coisas. E quem pega no celular aqui? A primeira coisa que levanta? É a pegadinha do pastor, hein? Levantar a mão. Aí é um perigo. Cara, vocês sabiam que isso faz mal para a saúde? Sabia, pastor Léo, que isso faz mal para a saúde? Pegar o celular na mão logo após que você acorda? Por quê, Gabriel? Cara, o cérebro humano, ele realiza um processo para adormecer, que é complexo. E também é muito complexo para acordar. Tanto que tem gente que você vai falar com a pessoa quando ela acorda, bom dia. E fala em... Entendeu? Não tem uma linguagem. Por quê? Porque a pessoa está acordando. Você não é legal quando você acorda. É muito difícil achar, bom dia, tudo bem. Não tem. Por quê? Você está acordando. Então o cérebro não está processando direito. Daí vai um jovem de hoje em dia, pega o celular e entra no TikTok, no Kawaii, ou no Instagram, Facebook, ou sei lá, o WhatsApp, para ver o que aconteceu pela madrugada. Cara, o cérebro ele se movimenta lentamente. Cara, outra coisa, a gente perde a noção de tempo. Vocês acordam 5:30. Se você pegar o celular, você vai olhar para o celular, já vai ser 6 horas. E você não fez nada. Você abriu o olho, pegou o celular e não fez nada. Só perdeu um tempo. Imagina se você usasse esse tempo para falar com Jesus. Entendeu? Porque isso aqui, gente, ele está na nossa mão. Ah, Gabriel, eu estou vendo o celular. O celular eu estou vendo, ele está aqui comigo. Você acha que Jesus também não está do seu lado vendo o que você está fazendo?
e você não pode falar com ele, falar, eu vou parar ali, e aí meu amigo, tudo bem? Sabe uma coisa que a gente fala, eu aprendi? Que a gente vira para Jesus e tem que virar e falar assim, tudo bem pai, bom dia. Você dormiu bem? Você conseguiu descansar? Porque é um bate-papo, ele é seu melhor amigo. E você costuma falar com seu amigo de uma maneira bem abrangente, né? Bem aberta, não é? Ou você chega para o seu amigo e fala assim, por obséquio, você poderia me ajudar a ir na escola? Não, você fala como se fosse, você nem dá um bom dia para o seu amigo. É isso que a gente está falando aqui. Prioridade é conversar assim com Jesus. Lógico, né, gente? Né? É o Pai Celestial. Não vai falar, e aí, bro, beleza? Mas também se você for falar com ele e ele trocar uma ideia com você dessa forma, não tem problema nenhum. Mas é uma conversa, vocês têm que ter em mente que é uma conversa. Jesus está preparado para te ouvir a todo momento. Amém? E, né, voltando a falar, só para finalizar, tem muitos estudos que indicam que o uso de smartphone libera uma pequena carga de dopamina, o hormônio da felicidade no cérebro, fazendo com que o usuário se sinta recompensado e estimulado. Sabe o que leva a isso? Quando você acorda e você usa o celular, e o cérebro faz isso, toda vez durante o dia, você vai ter que pegar o celular para se sentir feliz. Por quê? Porque o cérebro já estimulou o seu corpo a isso. Então, para ele acordar, para ficar feliz, ele tem que pegar o celular e mexer no celular. Mas será que realmente no mundo de hoje, a gente fica realmente feliz, verdadeiramente feliz, se pega o celular? Ou se a gente tem um devocional com Jesus? Entendeu? Então, a gente sempre vai falar para vocês orarem, a gente sempre vai falar para vocês lerem a Bíblia, a gente sempre vai falar do POD, palavra, oração e devocional. A oração que o pastor Eliel falou aqui e a palavra que o pastor Eliel falou aqui, nesse vídeo muito bem elaborado que ele criou. E é incrível isso, é mesmo. Muitas das vezes a gente está passando por batalhas, a gente está passando por situações que a gente não sabe para onde vai. Mas a cruz, a palavra, a Bíblia de Jesus é o nosso caminho, amém? E uma coisa, gente, que vocês têm que levar em consideração é que a leitura diária deixa a gente mais feliz, sabia? Verdadeiramente a gente fica melhor, a gente fica menos estressado. Por isso que tem muita gente, igual, é que não parece, né? Mas eu sou formado em biblioteconomia, não sei porque eu estou contando isso, mas a gente aprendeu na faculdade que quando a gente lê, a gente fica menos estressado. Pelo amor de Deus, gente, mas toma cuidado, não vai chegar para o seu professor e vai falar, professor, você não leu hoje, porque tem às vezes, né? Mas tenha um respeito com ele, porque eles são incríveis e eles vão te ajudar muito ainda. Então, o mais fera de tudo isso, gente, é a gente olhar também para Jesus. Vocês acham que Jesus não tinha prioridade por falar com Deus todos os dias? Ele tinha. Cara, a Bíblia fala em muitas passagens, ele saindo para conversar, orar, separado dos outros. Ou seja, ele sabia, assim como Daniel, a importância de manter uma rotina e ter como prioridade o seu momento a sós com Deus. É muito maravilhoso. Esses homens que foram importantíssimos para a época e até hoje eles mostram que manter essa rotina de base bíblica, base de palavra, base de devocional, vai fazer a importância na nossa vida. Amém? Eu vou para a segunda estratégia, que nada mais nada menos é ler a palavra. Repita comigo, ler a palavra. Ler a palavra, a gente vai ler agora Daniel, capítulo 1, versículo 17, que é a base dessa estratégia, que diz: Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e das ciências dos babilônios. Mas o Daniel deu também o dom de explicar visões e sonhos. Daniel não foi sozinho para a Babilônia. Ele foi com quantos amigos? 3. Eles eram em... Você está bem em matemática? Brincadeira. 3 amigos. Alguém quer chutar o nome dos amigos que sabe? Ponto para o rinoceronte. É isso, mas é igual o Dumbledore no Harry Potter, mais 30 pontos para a Grifinória. Estou me sentindo. 300 pontos para o rinoceronte. Marca, Ibrahim, por favor. É brincadeira, tá, gente? A Bíblia diz que eles eram inteligentes de toda a ciência e cultura. E tudo isso foi dado por Jesus, por Deus, né? Mas certamente eles também buscaram, eles se dedicaram nisso. Eles não foi só a mão de Deus que colocou isso para eles. Eles se aprofundaram nos estudos. E, cara, vocês também podem fazer isso. Ou se vocês... Cara, você já pensou o que vocês fazem com a inteligência de vocês? O que Deus deu para vocês? Ah, Gabriel, eu sou muito novo.
Mas imagina você agora, quando você tem aí 12, 13 anos, já pensar nisso para o seu futuro, entendeu? A gente está olhando aqui para futuros médicos, futuros advogados, empresários bem-sucedidos, amém? Amém? É isso, jogadores de futebol, se tiver aí no meio, né? Vai que jogador de basquete, eu não sei, mas vai ser bem-sucedido. E cara, você usar sua inteligência nisso é uma grande estratégia. Toda a sabedoria desses jovens eram frutos do seu relacionamento com Deus, do seu devocional com Deus. E aí a gente tem uma grande estratégia, um plano de leitura. Você não precisa ler coisas aleatórias, abrir a Bíblia lá e falar, Jesus, me toca, que eu quero ler tal. Daí você lê lá o livro que você pôs o dedo. Não, mas você pode ter um plano de leitura, né? A gente tem aplicativos hoje, usem a tecnologia, gente. A tecnologia é a melhor coisa que tem. Por quê? Porque tem aplicativos hoje que fazem isso automaticamente. Você só precisa seguir. Isso é muito bom. Ou se você quiser também fazer, pegar o seu caderno, começar a ler, pode usar o pastor Eliel, vir até mim, os nossos outros líderes e perguntar sobre se está bom, se dá para fazer assim, se dá para fazer assado, porque a gente está aqui para ajudar vocês. E a gente vai fazendo isso e vai conhecendo a palavra mais a fundo. No versículos que lemos, ele diz que sabiam das ciências dos babilônios, ou seja, nem eram coisa do povo deles, e eles tinham conhecimento profundo. Isso é incrível. Então Jesus sempre vai fazer alguma coisa na sua vida, ele tem um plano para isso. Se vocês continuarem lendo, o rei perguntava, né? Eles respondiam e eram 10 vezes mais sábios que os magos e encantadores do seu reino. Trazendo para nós, eles eram 10 vezes mais inteligentes que os nerds do rei. Só para você ter uma base, eles eram muito inteligentes. E daí eu pergunto para vocês, o que vocês acham que vocês precisam melhorar? O que o coração de vocês precisa se aprofundar? Obediência, força, fé, amizades que a Bíblia fala sobre. O que vocês precisam trazer para vocês melhorarem e vocês darem um passo, sempre, dia a dia, com os seus amigos, na sua família. A gente já pregou aqui, gente, vocês têm que ser diferença dentro da casa de vocês, entendeu? Porque, puxando só rapidamente um comentário aqui, quando eu fui para a igreja, minha mãe não era, e minha mãe não é ainda crente. Então ela brigava comigo quando eu ia na igreja. A frase da minha mãe, gente, a minha mãe falava uma frase para mim, incrível, ela falava assim, Gabriel, você não sai de dentro da igreja. Eu falava, amém, glória a Deus, entendeu? Mas eu falava para ela, eu falei, mãe, é assim, assado. Não, porque quando a gente começou a Octin lá, há 6 anos atrás, quase 7, era muito assim, eu não tinha carro na época e tudo mais, então eu ia de ônibus. Muitas das vezes eu fui a pé até o cinema para ter o culto do pastor Claudinei. E aí ela falava, nossa, mas você vai esse horário? Não, fica dormindo até mais tarde. Então, é isso que a gente tem que buscar, entendeu? Monta seu plano de leitura baseado no que você quer aprender. Cara, eu quero aprender sobre obediência, Gá. Vai aprender sobre obediência. Busque e leia sobre isso. Como eu disse, eu, o pastor Eliel e o pastor Tiago, a gente tem um plano de leitura da Bíblia em 90 dias. Eu nem sei em qual dia que eu estou, mas está chegando na metade, eu acho já. Ou já passou, não lembro. Mas está aqui, a gente vai finalizar. Faz muito tempo que eu tinha lido a Bíblia inteira. Porque às vezes não é rotineiro, gente. O que é rotineiro? Eu volto a dizer, pegar o celular e olhar as informações. Porque a gente tem um boom de informação nesse negócio assim, desse tamanho, muito grande. E foi o que eu falo, gente. A maior estratégia é Jesus que vai nos ensinar. E a gente tem que aplicar isso. Não adianta só ler. Deus deu uma ordem a Jonas. E ele não foi obediente e fugiu. Para piorar a situação, ele entra num barco e começa uma tempestade. Depois disso, ele é jogado no mar por ser a causa da tempestade. Cara, a história de Jonas é incrível. Por quê? Porque ele era um cara que falou que Deus deu uma ordem, ele não foi obediente. Aconteceu tudo o que aconteceu com ele, ele foi parar na boca de um peixe. Olha aí a imagenzinha aí. Você imagina isso? Você está dentro de um peixe e isso é usado para diferenciar a sua vida? E daí aconteceu, ele passou 3 dias e 3 noites dentro do peixe. Depois, dentro do peixe, ele se arrependeu. Daí Deus deu uma ordem para o peixe e o peixe cuspiu ele. Sendo assim, Jonas obedeceu a Deus. Mas, cara, você está pensando, Gabriel, então se eu for para a praia, algum peixe vai me abocanhar se eu não estiver sendo certinho com Jesus? Cara,
Não. Mas é interessante pensar na história bíblica para a nossa realidade. Que às vezes a gente está passando por uma situação que Deus está falando para você, não vai, faça dessa forma, e você é desobediente, e vai por esse caminho. Daí acontece alguma coisa que não estava nos seus planos, você fala, Deus, você me abandonou. Cara, você não foi obediente. Também a gente pode falar do exemplo de Josué. Josué foi obediente e virou sucessor de Moisés, liderando o povo de Israel na conquista da terra prometida. Ele foi obediente e sabia o que estava fazendo. São 2 exemplos que eu acabei de dar para vocês, gente. Uma pessoa que desobedeceu e a outra que seguiu e foi confiado a ele. A gente quer passar estratégia para vocês, para te ajudar na vida real. Fazer esse plano, fazer essas coisas, esses aplicativos de ministrações. Vocês veem as ministrações do pastor Eliel, do pastor Tiago, do pastor Claudinei, de qualquer pastor da nossa casa Oxygen. É para ajudar a vida de cada um. É que aqui, do One Click, é voltado para vocês. Vocês são o centro. Então, estudem, olhem, porque tem muita coisa aqui, gente, que vão fazer vocês romperem ainda muito novos. E isso vai fazer diferença na vida de vocês, amém? Cara, e só para finalizar, Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele estava no meio de um BO, ele fazia o seu devocional, tinha a sua conexão com Deus, porque nós, que não corremos o risco de vidas, temos tudo na nossa disposição, uma vida bem mais fácil, por que a gente não faz o mesmo? Já pararam para pensar nisso? E falamos de plano de leitura, falamos sobre prioridade e, por fim, para finalizar, o último tópico, a última estratégia é execução. Repita comigo, execução. Fidelidade e obediência a Deus. Daniel 6,16 diz, então o rei mandou que trouxessem Daniel e jogassem na cova dos leões. E o rei disse a Daniel, espero que o seu Deus, o que você serve, conta com tanta dedicação, o salve. Cara, falando agora da história de Daniel, naquela época surgiu um decreto onde não se podia orar a nenhum Deus, nenhum homem que não fosse o próprio rei. Como a gente tinha visto antes, Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, e ele continuou orando a Deus, até que um bando de X9, que hoje em dia seria levado para as ideias, falaram mal de Daniel para o rei. Os X9 foi lá no rei e falou, Daniel está continuando fazendo negócio lá. Que negócio lá? Orando para Deus dele lá. Você não falou para ele que não era, falou para todo mundo que não era? Vai lá, cara. E daí ele foi lá e pegou e falou, está fazendo isso? Então, vem aqui, Daniel. Jogou ele na cova dos leões. E a Bíblia fala que um anjo tampou a boca dos leões, para que mal algum acontecesse a Daniel. Trazendo para a nossa realidade, Deus faz isso com a gente. Se a gente é obediente, a gente tem Ele como prioridade, a gente tem Ele como centro da nossa vida. Como o pastor Claudinei sempre diz, a gente é o centro da vontade de Deus para as coisas boas. A gente é alvo. A gente é alvo dele. Amém? A gente tem que ser alvo das coisas. Por quê? Se a gente colocar Deus ao centro, Ele está no lugar mais certo da nossa vida. Então a gente não vai se distanciar, ou a gente não vai por um caminho sem perguntar para o Pai. Então a gente tem que ser filho, e sempre Deus na frente. Amém? Cara, por exemplo, imagina vocês lá na escola, o bimestre inteiro, fizeram trabalhos, mas na hora da prova você fala assim, não quero fazer a prova, estou de boa hoje. Cara, você vai passar de ano e ir bem na matéria? Foi o que eu perguntei na primeira vez aqui. Você vai mesmo? Se você chegar na prova lá, e você pode até estudar, mas e se você não executar o que você estudou? Imagina lá, Manu, uma matéria que você acha difícil. Artes? Nossa, Pedro, a gente tem que orar pela sua vida, irmão. Na minha escola, quem desenhasse sem palitinho ganhava a aula de artes. Então, qual que é uma matéria difícil para você? Matemática. É uma matéria difícil para todo mundo, né? Eu vou dar um exemplo. Eu vi é que eu não consegui trazer aqui, mas eu vi um meme, o pessoal na faculdade, e foi prova de cálculo, que é uma coisa a mais que a matemática, que é bem mais difícil. O pessoal estava sentado assim, daí o professor deu as provas, né? E daí o pessoal olhou para frente, o professor falou, pode olhar. Quando todo mundo olhou, a sala inteira fez assim, meu Deus. Daí era em inglês, né? Falou, oh my God. Todo mundo assim, meu Deus. Ninguém ficou feliz, porque todo mundo sabe que é difícil. Então,
é óbvio que você não vai passar. É óbvio que vai dar alguma coisa de errado. Cara, ou pior, você se mata de estudar, mas executa errado. Dá o branco, às vezes por nervosismo. Então, cara, a execução nada mais é do que você ler a palavra e você executar o que ela está dizendo. Resumo é isso. Colocar na prática tudo isso que a gente está falando aqui. Em Êxodo 23 diz, não adore outros deuses, adore somente a mim, Jesus. Cara, trazendo isso para o nosso dia a dia, é um mandamento. A gente tem que adorar somente a Deus. Não é adorar, muitas das vezes, coisas que não vai trazer futuro. Amém? Cara, você já parou para pensar que não valeria a pena ele orar 3 vezes se ele não executasse? Se você está distante de Deus e você não executa o que Ele está falando, você vai patinar. E mesmo sabendo da consequência da sua escolha, Daniel, ele orou, ele continuou com Jesus e ele foi salvo da cova dos leões. Cara, e eu imagino Daniel pensando, vou jogar você na cova dos leões. Ele assim, joga. Eu vou sair daqui, não sei como, não sei por onde, não sei como vai acontecer, mas eu vou estar aqui, sã e salvo. Por quê? O meu Deus sempre vai estar comigo. Repita comigo, o meu Deus vai sempre estar comigo, se eu executar o que Ele está ensinando. Tem essa parte B da frase. Não adianta, gente, a gente falar aqui para você ler sobre obediência, ler sobre tudo, e vocês não executarem o que vocês estão lendo, tá? E, para finalizar, um passo a passo para um devocional, cara, pega um lugar que você se sinta à vontade, priorize o primeiro horário do seu dia com Deus. Não deixe de agradecer antes de dormir também, isso é muito importante. Trace planos de leituras, pois a Bíblia é um dos primeiros passos para a conversa com o Pai. Converse com Ele, faça desse momento um bate-papo. Chega como vocês conversam com o seu amigo, igual eu disse. Cara, Jesus só está esperando você falar. Gá, mas eu falo. E Ele não responde. Será mesmo que verdadeiramente você transbordar o seu coração ali pela manhã, colocar um louvor, respirar fundo e falar com Deus, Ele não vai te responder? A gente está olhando aqui para pessoas que são incríveis. Eu e o pastor Léo somos muito felizes de ter vocês aqui com a gente, tá? Então, se vocês começarem a fazerem isso, eu tenho certeza absoluta que vocês vão muito longe. Amém? Mas executem, orem, tenham a palavra com vocês. Cara, nesse último ponto, coloque uma música, faça desse momento uma adoração. Cara, a gente tem que entender que não é uma conversa culta, formal. É um bate-papo. É somente um bate-papo, uma conversa rápida. Jeremias 29:13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem, de todo o coração. Cara, de todo o coração. No seu lugar secreto, onde ninguém está olhando, Ele quer o seu coração. Imagina Jesus ali falando com você, e você conversando com Ele, e você sendo verdadeiro com Ele, com todas as coisas que você passou no seu dia a dia, ou você vai passar. Igual a gente falou, a leitura nos deixa menos estressados, nos ajuda. Imagina vocês conversando com Deus, como o seu dia não vai ser incrível. Amém? Quem acredita nisso? A frase que eu quero que vocês guardem no coração de vocês. A maior estratégia é fazer o que Jesus ensina e executar isso. Cara, então, só para a gente relembrar. Prioridade, ler a palavra e execução. Ser fiel e ter obediência a Deus. Amém? Feche seus olhos.